Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula. E agora, iniciando os nossos trabalhos na Lei 6.197 de 2000, que estabelece o plano de cargos e de carreira dos professores, do meu, do seu, do nosso queridíssimo e amadíssimo Alagoas. Este plano, ele é extremamente importante para a sua vida como profissional da educação em Alagoas. Simples assim, tá? Ele é muito importante para a sua vida. Para fins de prova, ele é uma legislação bastante interessante, tá? Por quê? Porque eu percebo nele que é necessário, para acertar as questões de prova, duas coisas. A primeira é ter a base sobre essa lei, ou seja, entender ali nos seus principais pontos do que essa lei trata, o que é este tal cargos, essa tal carreira, como é que isso funciona? Então a parte 1, para compreender bem e acertar as questões, é compreender essa base. E depois compreender a lei no seu inteiro, mas dando foco ali a alguns elementos que o examinador pode cobrar na hora da sua prova, beleza? Então, teoricamente, nós vamos ter duas aulas aqui. A primeira aula é a aula da base, que é essa aula que nós vamos tratar agora. E aí nós vamos ter uma outra aula, onde nós vamos ver alguns pontos lá da lei, né, que o examinador pode vir cobrar para você, beleza? E depois exercícios sobre essa legislação, beleza? Show, tá? Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Lei 6.197, plano de cargo e carreira do Magistério Público Estadual de Alagoas. Vamos lá. É um plano de cargos e carreira do Magistério Público Estadual. Então vamos lá. Não é de todos os magistérios públicos. Não é do magistério público de um município alagoano. Não. É o magistério público estadual. Estadual. Beleza? Ok? Segundo fator é a perspectiva de que magistério público é este. Quem é que faz parte deste magistério público? Tá? Então, o título nos começa falando plano de cargos e carreira do Magistério Público Estadual. Então, primeira coisa, eu tenho que saber o que é estadual. Então, não é municipal, não é federal, é do estado, né, de Alagoas. E eu tenho que saber o que é esse Magistério Público, que já vamos ver. Além disso, eu preciso compreender bem o que é definido como cargo e o que é definido como carreira. Porque se eu não sei o que é um cargo, o que é uma carreira, eu não vou conseguir compreender qual é o plano de cargos e carreira neste Magistério Público, né, do Estado de Alagoas. Simples assim. Simples assim. Beleza? Show? Ok. Então, vamos lá. Devagarzinho, ó. Esse plano, ele é fundamentado em alguns aspectos, fundamentado na qualificação do profissional e do desempenho profissional, né? Também ele sempre vai buscar a valorização do servidor e, além de buscar a valorização do servidor, ele vai buscar o plano de qualidade dos serviços prestados na educação estadual. Ok, tendo isso, vamos compreender então o que é essa característica cargo, carreira, Magistério Público Estadual. Então, uma pergunta muito possível na sua prova é uma pergunta que faça você identificar quem é que faz parte deste Magistério Público. Este Magistério Público Estadual, quem é que faz parte deste magistério? E a resposta é muito simples. Este Magistério Público, quem faz parte dele, é formado por ninguém mais, por ninguém menos do que por você. Por mim, por você. Pelos professores do Estado de Alagoas. Beleza? Então, quem é que faz parte do Magistério Público Estadual? Os professores. Os professores.
De boa? Os professores. Beleza. Porém, essa definição professores, de uma forma apenas assim, simplista, ela pode ser utilizada contra o candidato na hora da prova. Porque são os professores, mas esses professores precisam estar exercendo duas funções possíveis. A primeira função possível, e bastante óbvia, a docência. Então, o magistério público estadual é formada pelos professores que estejam exercendo a função de docente, estejam na docência. Beleza? Tranquilo? Então, os que estão como docente fazem parte, sim, do magistério público estadual. De boa? Beleza. Mas, além da docência, também vai fazer parte do magistério público os professores que estão em suporte pedagógico direto, às atividades educacionais. Então, primeira coisa, para fazer parte do magistério público estadual, é ser professor. Primeira coisa. É professor? Aí tem que entrar numa dessas duas condições. Ou estar em docência, ou estar como suporte pedagógico direto. Não é suporte pedagógico indireto, não. É em suporte pedagógico direto. Beleza? Suporte pedagógico direto. Tá? Esse suporte pedagógico pode ser realizado na própria unidade escolar, como o caso de um diretor, um vice-diretor, por exemplo. Tá? Então, pode ser na própria unidade escolar ou pode ser nos demais órgãos da Secretaria Estadual de Educação. Beleza? Então, tem que estar lá em suporte pedagógico direto, ou na unidade escolar, ou na Secretaria Estadual de Educação. E ser professor. Então, pergunta lá na prova sobre o magistério público estadual. A resposta é simples. Professor, em docência, ou em suporte pedagógico direto, tanto faz esse suporte pedagógico direto ser na unidade escolar ou ser num órgão da Secretaria de Educação. Beleza? Se não tiver em uma dessas condições, não faz parte do magistério público estadual. Simples, beleza? Ok. Tá bom. Entendendo isso, então já entendemos quem é o magistério público estadual, ok. Agora, a gente vai falar que nós estamos falando do plano de cargos e carreira. Para isso, é necessário a gente compreender o que é cargo e o que é uma carreira. Simples, né? O que é cargo e o que é uma carreira. E como que isso é organizado no âmbito escolar de Alagoas. Beleza? Ok? Para isso, é necessário a gente focar em algumas definições. Obviamente, se é cargos e carreiras, duas dessas definições que nós temos que conhecer é a definição de cargo e a definição de carreira. De boa? Mas além de conhecer a definição de cargo e de carreira, também é extremamente importante conhecer a definição de classe e a definição de nível. A definição de classe e a definição de nível. Ok? Então vamos lá. Quando a gente fala plano de cargos, então a gente está falando dos cargos. O que é um cargo? O cargo, conforme a própria definição, é um centro unitário e indivisível de competência e de atribuições criados por lei, com denominação própria e em número certo. Então, ele é um centro unitário e indivisível e tem uma quantidade, um número certo daquele cargo, hierarquicamente localizado na estrutura organizacional do serviço público. Então, cargo, a gente está falando de algo unitário. Toda vez que a gente fala em cargo, a gente está falando de algo unitário. Tá?
em número certo. Então eu tenho a quantidade, por exemplo, daqueles cargos. O cargo aqui que eu trouxe como exemplo, o cargo professor. Então, você sabe a quantidade de cargos professor existente no Estado, é número certo, estabelecido por lei. Tá? Cada professor é um professor, então ele é isolado e ele hierarquicamente colocado dentro da estrutura do serviço público. Então, o cargo é algo isolado. De boa isso? Tranquilo? Ok. Quando nós falamos em cargo, é necessário perceber que esse cargo vai ter uma carreira. Beleza? Principalmente cargo efetivo. Tá? Quando a gente fala em carreira, nós estamos falando principalmente para efetivos. Aqueles que passarem um concurso público. No caso aqui dos professores citados, são os professores que passaram em um concurso público. Tá? Então ele tem ali uma carreira, certo? Beleza? Tá? E como é que ela é organizada? Para entender essa carreira, é necessário entender que existe as classes, tá? As classes, organizadas essas classes nos níveis, beleza? Nos níveis. Então vamos lá, vamos devagar. A gente falou que existe o cargo, que ele é unitário, é o professor, beleza, tá? Primeira, para mim, a melhor forma da gente começar a compreender é compreender que este cargo, ele vai ter níveis diferentes. E o nível diferente tem a ver, basicamente, com a formação acadêmica deste professor. Então, nível tem a ver com a formação acadêmica deste professor. Aqui no plano de cargos e carreira do Magistério Público Estadual, ele coloca de uma forma, lá nos seus anexos, né, uma forma de organização desse nível em 5 níveis possíveis. 5 níveis possíveis. Vem comigo então. Ó, definição de nível. Nível é uma divisão na carreira segundo o grau de escolaridade ou a formação profissional. Então isso é o nível, tá? No caso de professores, nós temos então 5 níveis possíveis. Os 2 primeiros, especial 1 e especial 2, eles acontecem excepcionalmente, ou seja, eles não são a regra. A regra é que o nível seja 1, 2 e 3. Esta é a regra. Como assim, Kenneth? Vamos lá. Quando eu falo em nível, eu estou falando de formação acadêmica. De boa? Então, quando eu falo, por exemplo, no nível especial 1, eu estou falando do professor, que a sua formação acadêmica é um curso de técnico de magistério. Beleza? Então, os professores que entraram há muito tempo na Secretaria de Educação, ainda como técnico de magistério, e não voltaram a estudar, continuam sendo técnico de magistério, caso eles ainda existam, eles estão no nível especial 1. Entendeu? Então, especial 1 é algo excepcional, porque não é mais a regra, e a gente está falando do técnico em magistério. É um professor técnico em magistério, sem formação superior, porque o curso dele é um curso técnico em magistério. De boa? Tranquilo? Show. Tá? Além desse técnico em magistério, nós temos ainda o outro nível, que é o especial 2. O especial 2. Quem é esse especial 2? O especial 2 é aquele profissional que fez um concurso público para ingressar na carreira do Magistério Público Estadual em Alagoas. E esse profissional, quando ingressou, ele ingressou com uma formação de licenciatura, mas uma licenciatura curta. Atualmente, não existe mais a oferta de licenciaturas curtas em nosso país. Mas, algum tempo atrás, já tinha, e muitos profissionais tinham licenciatura curta e entravam, né, através da licenciatura curta. Então, o nível especial 2 era
é para aquele que tem licenciatura curta, mas também é algo excepcional, porque isso não é mais a regra atual. Beleza? Tá? Qual é a regra atual? A regra atual é que os profissionais de educação, os professores, tenham licenciatura plena. Beleza? Então, como é que eu organizo o nível desses profissionais que têm licenciatura plena? Muito simples. Nível 1. Nível 1. O nível 1 é para aqueles que têm apenas licenciatura plena. Sim, professor nível 1 tem licenciatura plena. Ele não tem nenhuma especialização, nenhum mestrado, nenhum doutorado. Ele tem licenciatura plena. Então, conforme essa estrutura em Alagoas, este professor é o professor nível 1. De boa? Tranquilo? Ok. Mas se o professor tiver uma especialização, então ele é de nível 2. Bora. Funciona. Ele é de nível 2. Beleza? Especialização lato sensu, tá? Especialização lato sensu. É de nível 2. Professor nível 2. Beleza? Tranquilo? Agora, se esse profissional tiver um mestrado ou um doutorado, eles terão o mesmo nível. Mestrado e doutorado não têm níveis diferentes. Eles têm o mesmo nível, conforme esse plano de cargos e carreira aqui de 2000. E que nível é esse? O nível 3. O nível 3. De boa? Nível 3. É para aqueles mestres e doutores. Tranquilo? Óbvio que quanto maior o nível, maior a remuneração do professor. Simples isso, né? Mas o nível é algo vinculado à perspectiva acadêmica deste profissional. Não está vinculado diretamente à vida histórica, trabalhista dele dentro da Secretaria de Educação em Alagoas. Não, mas sim da sua vida acadêmica, tá? Então podemos ter nível especial 1, nível especial 2, nível 1, nível 2 e nível 3, tá? E aí vai ter ali um capilézinho para cada um desses níveis. De boa? Então isso é o nível, beleza? Mas além do nível, existem as classes e a carreira. Classes e a carreira, tá? O que são classes? Muito simples. Classe é a amplitude entre os maiores e menores subsídios de cada nível. Então, o nível especial 1 tem as suas classes. O nível especial 2, as suas. O 1, as suas. O 3, as suas. Né? Então, cada nível será organizado pelas classes, que na verdade as classes são as mesmas. Tá? Mas, para a gente entender, cada vez que se muda de classe, aumenta a remuneração dos profissionais de educação. Então, as classes, elas são organizadas em Alagoas através de letras. Então, você quando inicia na vida profissional, né, você entra na classe A. Na classe A. Na classe A. De boa? Tranquilo? Beleza? Depois de algum tempo, você vai para a classe B. Depois de algum tempo para a classe C. Depois de algum tempo D, F, G, H e I. Então você vai passando o tempo e aí você vai mudando a classe. E cada vez que você muda a classe, aumenta-se a sua remuneração. Simples, né? Simples. Então o que é a classe? A classe é cada letrinha dessa isolada. A classe é cada letrinha dessa isolada. Que com o passar do tempo, você vai mudando essas classes. Mas quando nós falamos tecnicamente na mudança, a mudança só é possível porque ela se encontra dentro de uma carreira. Porque a carreira é o conjunto das classes. Quando eu penso cada letrinha isolada, é uma classe. Quando eu penso no conjunto dessas classes, e eu sei que com o passar do tempo eu vou mudando nessas classes, eu estou falando da
carreira. Então, a carreira é o conjunto de classes. Por isso a definição, carreira, conjunto de classes que definem a evolução funcional e remuneratória do servidor. Então, a carreira é o conjunto dessas classes. A carreira é o conjunto das classes. De boa? Então, quando eu falo cargo, eu estou falando de algo isolado. Quando eu falo nível, eu estou falando da formação acadêmica deste cargo, que já aumenta a remuneração. Quando eu falo de classes, eu estou falando de letrinhas. Cada letrinha em um nível diferente vai ter uma remuneração diferente. Então, o professor nível 1, classe A, vai ganhar menos do que o professor nível 2, classe A. Apesar da classe ser a mesma, mas os níveis são diferentes. De boa? Tranquilo? Tá? Então, o professor nível 1, classe A, vai ganhar menos do que o professor nível 1, classe B, porque mudou de classe, vai aumentar a remuneração dele. Então, remuneração vai vir tanto por níveis quanto por classes. Entendemos isso? Beleza? Amados, essa é a base para compreender essa legislação. Se não compreender isso, é difícil compreender a legislação por inteiro. E, obviamente, que essa perspectiva é a que tem mais possibilidade do examinador cobrar na prova. Tá? Porque quando se fala em plano de cargos e carreira do magistério público estadual, óbvio que é necessário você saber o que é cargo, o que é carreira e o que é magistério público e que é do Estado. Isso é óbvio. Beleza? De boa? Então, essa é a melhor definição que nós podemos ter em relação a isso. Partindo daqui, né, vamos ver alguns elementos ainda nessa primeira aula. Ó, a estrutura de cargos, né, de carreira, né, é composta, né, do quadro de pessoal do magistério estadual. Quem é que faz parte do quadro pessoal? Os professores. Né, do magistério. Os professores. Quadro pessoal do magistério são os professores que estão naquelas características que nós vimos, que são ou em docência ou exercendo uma atividade de apoio pedagógico direto. Né? Então, estão aí. Tá? Eles podem ser tanto como parte permanente, como parte suplementar. Né? Então, esses profissionais podem estar tanto na parte permanente, quanto na parte suplementar. Nessa aula, eu vou trazer aqui a parte permanente. A parte suplementar irei comentar na próxima aula. Tá? Mas nessa aula, eu irei trazer a parte permanente. Então, quem é o professor da parte permanente? Ó, professor da parte permanente do quadro de pessoal do Magistério Público Estadual é estruturado segundo o nível. O nível dele. Especial 1, especial 2, 1, 2 e 3. Beleza? Segundo nível. Sendo que o especial 1 e o especial 2, lembre-se, ele é algo excepcional. Tá? Não é mais a regra. A regra atual é 1, 2 e 3. Tá? Então, ó, segundo nível de instrução exigido para o ingresso. Atualmente, o ingresso necessário é licenciatura plena. Então, se é licenciatura plena, o ingresso é nível 1. Mas pense nos anteriores, antes dessa regra da licenciatura plena. Por isso que eles são excepcionais. De boa? Aí ele vem dizendo pra gente, ó, tá vendo que quando você entende a definição, fica mais fácil a compreensão de toda a legislação? Se você não entende a definição, a legislação ela pode ficar sem sentido. Tá? Então você tem que entender a definição para entender a legislação. Por isso ele vai dizer, ó, para o exercício de atividade de docência é exigido habilitação específica obtida em nível superior em curso de licenciatura de graduação plena. Então, atualmente, graduação plena em licenciatura exigido ali o conhecimento específico, né? Se é português, língua portuguesa, se é história, né? Tem que ser licenciado em história, tá? Que é o meu caso, sou licenciado em história, tá? São anos iniciais do ensino fundamental, então precisa ser pedagogo, que também é o meu caso. Tá? Então, dentro desses aspectos, entra-se num elemento onde precisa ter a formação específica para aquele mérito. Ok? E excepcionalmente, não, olha lá, excepcionalmente, no 2 e no 3 e no 4, 2 e o 4, ó, pulo o 3, daqui a pouco eu volto no 3. No 2, ó, excepcionalmente, e até o término da década
da educação, conforme o artigo 87 da 9394, 96, que é a LDB, poderá ser admitida como formação mínima para o exercício da docência nas 4 primeiras séries do ensino fundamental, os anos iniciais, que atualmente são 5 séries, né? Então ele está falando conforme anteriormente, em 2000 era 4, atualmente é 5, e na educação especial, o obtido em nível médio, com formação do magistério, que é aquele que nós vimos no nível especial 1. De boa? Tranquilo? Então, ainda excepcionalmente, essas pessoas podem existir, tá? Excepcionalmente. Ok, e no 4? Vai falar do especial 2, olha lá. Fica garantido aos portadores da formação de licenciatura curta que ingressaram na rede pública estadual até o concurso público do magistério de 7/5/2000, então até 2000, pessoas com licenciatura curta entraram na Secretaria de Educação. Até 2000. Então fala, ó, os que por meio dele ingressaram, conforme o critério edital, com vocação o exercício da docência. Então, eles entraram com licenciatura curta e continuam com licenciatura curta, então eles estão no nível especial 2. Entendeu? Beleza? Show, show. Tá? Ok. E aí uma observação em relação a esse aspecto, tá? Que serve tanto para o especial 1 quanto para o especial 2, ou seja, para aquele que tem ali o magistério e para aquele que tem a licenciatura curta, ele vai dizer, ó, aos portadores do 2 e do 4, a rede pública estadual de ensino oferecerá oportunidade de formação em serviço para que obtenham a licenciatura plena. Beleza? Tá? Então a Secretaria de Educação, né, desde 2000 para cá, vai ofertando ali possibilidade para que esses profissionais alcancem a licenciatura plena. Tendo a licenciatura plena, eles vão para o nível 1. Simples, né? Simples. Então é bem possível que atualmente na Secretaria de Educação não tenha ninguém dentro do nível especial 1 e ninguém dentro do nível especial 2. Basta esses profissionais terem feito a licenciatura plena. Entendeu? Beleza? Lembrando que se tem licenciatura plena em nível 1, ganha mais do que os níveis anteriormente. Beleza? Show? Ok. Tá, ok. E aí, só para os encargos de consciência, ele fala assim, ó. Para o exercício, no 3, para o exercício das atividades de suporte pedagógico, ó, suporte pedagógico da administração, isso aqui é uma informação específica, tá? Ou você sabe ou você não sabe. Então, se o examinador cobra, pode derrubar muita gente, tá? Ou você sabe ou você não sabe. Então, diz assim, ó, para o exercício de suporte pedagógico na administração, planejamento, inspeção e supervisão orientação educacional para a educação básica, é exigido experiência de docência de 2 anos. Então, para atuar no planejamento, na administração, na inspeção, na supervisão e orientação, uma experiência docente de 2 anos. Experiência docente de 2 anos. Mas além dessa experiência docente de 2 anos, ainda é necessário a graduação em pedagogia. Tá? A graduação em pedagogia. Ah, então um professor de geografia pode? Pode, desde que ele tenha 2 anos de docência e a graduação em pedagogia. Ele passou para geografia e ele também é pedagogo. Então ele pode, beleza? E tenha 2 anos de docência mesmo em geografia. De boa isso? Mas tem que ser pedagogo? Não necessariamente. Você pode ter a graduação em pedagogia ou ainda, para atuar no planejamento, na inspeção, uma pós-graduação, né? Garantindo nessa pós-graduação a base comum nacional, certo? Então, que nessa pós-graduação, entre as perspectivas vinculadas à base comum nacional. Atualmente a BNCC. Em 2000 nós tínhamos lá os parâmetros curriculares que eram a referência utilizada. Hoje é a BNCC. Tá? Então que essa pós-graduação esteja ali de acordo com a BNCC. Entendemos? Beleza? Show? Tranquilo, né? Então, bem tranquilo esse aspecto. Ok. E aí, né, para a gente encerrar esta aula, para a gente entender a organização, que eu acho que já ficou claro, mas só para os encargos de consciência do professor, a separação, a organização em níveis e classes, né? O que é o nível? Né? O nível pode ser 3 níveis, tá? 3 níveis. O nível 1, 2 e 3. Beleza? 1, 2 e 3 é a regra.
Aí ele vai dizer, e excepcionalmente no nível especial. Que eu organizei o nível especial em especial 1 e 2. E eu organizei por quê? Porque lá nos anexos da lei, quando fala do especial, ele fala no especial 1 e no especial 2. No especial 1 para o magistério e no especial 2 para a licenciatura curta. Beleza? Tá? Então, dentro desse processo, você tem como regra 1, 2 e 3 e, excepcionalmente, o nível especial. E aí eu trouxe o que está no anexo, especial 1 e especial 2. Essa estrutura será tanto por habilitação quanto por titulação. Habilitação e titulação para você entrar no como nível 1, você só precisa da habilitação. Qual é a habilitação? Licenciatura plena. Tem licenciatura plena? Beleza, você vai ser professor nível 1. Tranquilo? Tá? Para eu ser 2, titulação. Pós-graduação, especialista. Nível 3, mestre. Mestre. É mestre? Nível 3. Beleza? Entendeu? Então, tanto o 2 quanto o 3 é titulação. O 1 é habilitação. 2 e 3 é titulação e 1 é habilitação. Ok? Tá? Então tem a ver com o mundo acadêmico. E aí, as classes. As classes são 9, como você sabe. Elas vão de A até AI. Até I, né? De A a I. Certo? E o que define a mudança das classes? O que vai definir são os critérios de avaliação de desempenho e a participação de programas de desenvolvimento para a carreira. Então, avaliação de desempenho e participação em programas de desenvolvimento da carreira, né, vai levar aos professores ir mudando de classe. Cada vez que muda de classe, aumenta a remuneração. Entendeu? Ok, essa é a base. Depois da base, agora nós podemos ir para a lei. E lá na lei eu irei focar em alguns pontos específicos que talvez o examinador possa se cobrar na prova para nos confundir. Mas, ao meu ver, o mais importante é a base e, em segundo ponto, a parte específica, alguns detalhes específicos que nós vamos ver na próxima aula. Valeu e até lá. Tchau, tchau.